qual é o valor de um homem? Eu espero que pelo menos que a maioria ia dizer, segundo a Bíblia, um homem, uma mulher, uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Então, por que nós não estamos vivendo assim? Porque quando nós ouvimos sobre pessoas que não têm o Evangelho, ou talvez nosso vizinho, por que nós não estamos fazendo tudo para trazer aquela pessoa para Deus? Por que nós não estamos dando nossa vida para a expansão do reino de Deus? Tudo começou em 14 de julho de 1936, com o nascimento do Larry. Sua família biológica não tinha condições financeiras de criá-lo. Por isso, a família Darby adotou desde então. E ele passou a se chamar Larry Lee Darby. Eu sou o 13º filho. Então, quando eu nasci, foi em 1936, em uma depressão financeira muito forte nos Estados Unidos. Então, eu era, como eu falei, 13º filho. Logo, eu fui o 14º filho, não porque alguém nasceu antes de mim, mas mais um nasceu depois de mim. Então, minha mãe ficou com pânico, pensando que não vai dar para alimentar todas essas crianças. E uma família falou que realmente estava disposto a me pegar. Então, foi criado por esta família. Seu pai o ensinou a ganhar dinheiro desde cedo. Então, aos 7 anos de idade, ele começou a vender ovos de ganso. Os negócios prosperaram tanto que quando fez 15 anos, ele pôde comprar seu primeiro carro 0 km. E aos 16 anos, ele foi capa de um jornal da cidade, por ser o maior criador de gansos da região. E desde que eu tinha, eu vou dizer 10 anos, eu tinha muito dinheiro. Eu comprei carro novo com 13 anos, com meu dinheiro. Então, quando eu era bem jovem, eu acho que 15 máximo, talvez menos, comprei o carro do último modelo mais bonito que você pode imaginar. Ainda por volta dos 7 anos, começou a frequentar uma igreja por influência dos seus vizinhos. Desde então, não parou mais. O jovem era uma pessoa muito exemplar diante da sua sociedade, mas diante de Deus não. Larry ainda tinha nas mãos as rédeas de sua própria vida. Não, eu não era crente, eu assistia à escola dominical, eu conhecia bem a Bíblia, eu não tinha dúvida sobre isto, e muitas vezes na classe que eu estava, quando eu disse eu conhecia a Bíblia, eu conhecia, lia a Bíblia todo dia. Eu não era crente. Então, sempre dedíssimo, eu não era crente. E muitas outras coisas que crente deve fazer, mas a maioria não fazem. Aos 19 anos, certo dia, Larry voltava para casa com seu carro novo e pensou em tirar sua própria vida. Acelerou e planejava colidir contra uma pilastra, mas não teve coragem. Ao chegar em casa, foi tomar banho e, pensando sobre o rumo de sua vida, teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. E ali estava entregando a vida para Jesus e deixando Deus tomar conta de 100% de sua vida. Depois disso, Larry saiu do seu emprego, deu suas coisas para alguns familiares e foi para o seminário Betânia, onde seria preparado para a missão que Deus tinha para ele. Nossa Bíblia diz, se não tiver amor, que é amor? Eu estou fazendo o melhor possível para Deus. Então, mas se nós damos nosso corpo para ser queimado e nós não temos amor, nada disto me aproveitará. Está vendo o que Deus está dizendo aqui sobre amor? E por isso é importante para nós entender que é amor e que não é amor. Porque nada toma substituto de amor. Amor não é um sentimento, não. Amor para Deus é dedicação de todo o nosso ser para Deus. Certa vez uma pessoa disse que não tinha conhecido um homem ainda que acreditava tanto nas pessoas como o pastor Larry. E eu e muitos que aqui estão são fruto desse investimento dele. Na noite passada, quando nós recebemos a notícia, a minha esposa
me perguntou: Giovanni, quais são as lembranças que você tem dos momentos com o pastor Larry? E eu comecei a falar inúmeros momentos que nós tivemos juntos, muitas viagens, muitas reuniões, muitos aprendizados, muitas situações difíceis, que ele fez as situações difíceis se tornarem fáceis. Certa vez eu perguntei para ele: pastor, quando vem situações difíceis, o senhor não dá vontade de chorar? E ele, com aquele sotaque dele, ele dizia: ô Giovanni, se chorar resolvesse, eu ficava rolando aqui no chão, no quintal, para resolver. Eu falei assim: o que o senhor faz então? Ele disse: eu recorro às promessas. A palavra do Senhor fala que é para nós dar graças em todas as coisas e acreditar que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Então isso é a verdade, é assim que nós tentamos viver, procuramos viver em todos os momentos. E certa vez eu ganhei uma Bíblia, ela só tinha um Novo Testamento na época, a tradução era NVI, e eu senti no coração de dar aquele Novo Testamento para ele de presente, e escrevi um versículo que eu acho que tem muito a ver com ele. Eu gostaria de ler para os irmãos aqui, que está no livro de Jó, capítulo 28, a partir do verso 6, que diz: entre pedras sem valor o homem encontra safiras e ouro em pó misturado com a poeira comum. Esses tesouros nunca foram vistos pela águia, nem pelo olhar agudo do falcão. Então esse texto, quando eu li, eu pensei muito na pessoa do pastor, que muitas vezes ele via nas pessoas o que a maioria das pessoas não via. Muitas vezes ele via o que nem mesmo nós víamos, o valor que nós tínhamos, porque ele não olhava para a pessoa em si, ele olhava na alma da pessoa, no espírito da pessoa. Então, dentre todos os atributos que o pastor tinha, esse para mim é um dos mais fortes, de sempre acreditar nas pessoas. E como o texto diz, entre pedras sem valor, muitas pessoas que o mundo, a sociedade, nem a família mais valorizava, e nem a própria pessoa em si achava que tinha valor, mas ele conseguia olhar o valor da pessoa e fazer a pessoa enxergar que no Senhor nenhum trabalho nosso é em vão. Então eu sou muito grato a ele, através da vida dele, da mensagem que ele pregou para nós. Essa mensagem transformou minha vida, tem transformado a minha geração também. Então nós sentimos muita e vamos sentir muita saudade dele, do pastor Robson, e como eu escrevi para a missão, a presença dele nos faz falta, mas a mensagem que eles deixaram para nós está viva e vai permanecer viva, porque a mensagem vem do coração de Deus, e a mensagem de amor é fantástica. E amor não é, como ele sempre nos ensinou, amor não é um sentimento, amor é a decisão de fazer o melhor possível para Deus e o nosso próximo. E enquanto o amor não há lei, então onde é que nós formos, nós podemos pregar o amor e ganhar o mundo para Jesus Cristo. Que essa foi o legado que eles deixaram para nós. Mas Deus me chamou, então eu não desvio para nada. E sabe o que é? Até agora não passei fome, né? Deus é fiel. Então, o que nós queremos ver? Deus é fiel. Eu estou chamado, eu sei que eu devo fazer, então Deus falou conosco e devemos ir no mundo inteiro e pregar o Evangelho. O que realmente meu desejo seria que todo mundo aqui, absolutamente cada um, ia sair para evangelizar o mundo, né? E minha preferência, a maioria em outros países onde o Evangelho não está sendo pregado, e realmente é mais problema. Mas nós temos de ter pessoas que têm, primeiramente, dedicação para Deus e têm de entender isso. Eu sou morto. Eu não tenho direitos, eu não tenho nada. Pessoas podem fazer o que quiser, eu vou obedecer a Deus. Em 1959, Larry se formou em bacharel em Teologia e Missões. No mesmo ano, em 20 de dezembro, casou-se com Elizabeth Klein. Como um bom e fiel discípulo do pastor Ted Haggard, sempre buscando seguir os seus princípios, em 1961, Larry abraçou o grande desafio de servir em uma igreja no Canadá. Depois receberam um convite da Missão Amém
para irem para o Brasil. No ano seguinte, no dia 31 de janeiro de 1962, o pastor Larry e sua esposa chegaram no Brasil. Ao chegarem no Brasil, descobriram que Elizabeth estava grávida e o de um menino, o qual deram o nome de Davi. 2 anos depois, veio mais um menino chamado Daniel. Depois veio o terceiro, chamado Donaldo. Com um grupo de missionários, foram para Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, e mesmo com todas as dificuldades, fundaram o Seminário Betânia. Nos anos seguintes, foram formados ali centenas de obreiros, homens e mulheres, usados por Deus para fundar igrejas em todo o Brasil. O que Deus fez para mim, então, foi tremendo. Então, Ele quer fazer isso para todo mundo, mas se Ele faz para nós não devemos repartir a bênção? Eu me converti no ano de 1999 no SDC e o pastor Larry sempre foi, mesmo antes de me converter, ele sempre foi uma pessoa assim, muito, que me impressionou muito. E hoje de manhã, quando eu fui falar com as pessoas sobre o falecimento do pastor Larry, quando eu estava escrevendo, eu pensei em dizer que ele foi meu pastor, meu pai da fé, mas acima de tudo ele foi meu amigo. E quando eu fui escrever isso, eu pensei que talvez não fosse toda a verdade, porque toda vez que eu precisei de um pastor, ele foi o meu pastor. E ele foi o meu pai da fé, ele foi aquela pessoa que realmente alicerçou minha fé, que compartilhava experiências, me levava a viver experiências com Deus, muitas das experiências que eu passei. Então ele não era só meu amigo, ou só meu pastor, ou só meu pai da fé, ele realmente foi todas essas coisas e muito bem, nós somos muito amigos, ele foi meu pastor e assim, o momento que eu tenho mais marcante talvez na minha vida foi quando eu perdi minha filha e alguns minutos depois da gente ter visto que ela tinha falecido, naquele momento de desespero, a lembrança que eu tenho de sair do quarto e encontrar, dar de frente com o pastor Larry já chegando, e ele me abraçou e sem dar uma palavra, nenhuma palavra, aquele abraço assim, foi algo muito, muito reconfortante. Foi o abraço de um amigo, foi um abraço de um pastor, ele foi a pessoa que ele precisava naquele momento para mim. Com o pastor Larry eu tive as conversas mais informais e mais espirituais que se pode imaginar. Muitas vezes trabalhei com ele na feira e a gente voltava conversando e às vezes quando chegava ele parava o carro e continuava o assunto falando. Podia ser sobre o batismo do Espírito Santo, podia ser sobre o avanço da obra de Deus, podia ser os projetos que ele tinha ou algum assunto bíblico, teológico qualquer. A gente ficava dentro do carro e ele continuava ministrando. Então as lembranças que eu tenho, todas elas me levam a ver que o pastor Larry formou o que eu sou hoje, tudo que eu sou hoje, tudo que eu entendo sobre Deus, né? Até as experiências pessoais que eu tive, foi o pastor Larry me conduziu em muitas delas. Então hoje realmente é uma mistura de sentimentos muito grande, porque a gente fica triste, a gente já sofreu essa tristeza do afastamento dele há alguns anos e hoje é a tristeza pela perda, mas ao mesmo tempo é uma alegria, porque conhecendo o pastor Larry, eu sei exatamente onde ele está e ele está muito feliz agora, então isso me faz muito feliz também. O pastor Larry realmente, tudo que ele fez e tudo que ele representou para a minha vida vai ficar marcado para o resto da minha vida. Em 1990, o pastor Larry e sua família foram para Guarapari, no Espírito Santo, e lá começaram a discipular um grupo de jovens recém-convertidos. O grupo ficou conhecido como Surfistas de Cristo, pois a maioria deles era surfista e havia sido impactados por Cristo por um grupo evangelístico que também levava esse nome. Anos depois, já como igreja formada, o pastor Larry enviou 26 daqueles mesmos jovens para serem alunos do Seminário Betânia. Enquanto isso, ele já pensava que poderia iniciar um seminário aqui mesmo em Guarapari, com um custo bem menor. Dia a dia, Deus os honrava e mais era próspero o trabalho de suas mãos, até que em 1999
foi inaugurado o Seminário Teológico Servos de Cristo de Guarapari. Esse homem de Deus pastoreou, ensinou e discipulou por quase 30 anos em Guarapari e ainda nos ensina através de sua vida. Hoje, com vários seminários e igrejas, a Missão SDC tem missionários em todas as regiões brasileiras e em 4 dos 5 continentes. O legado deixado pelo pastor Larry ainda vai perdurar por gerações, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O mundo é grande, temos muito para fazer para evangelizar. Sabe, uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei no Brasil, porque tinha me abençoado, comecei a plantar seminários. O último que eu conhecia, por dentro do país e fora do país, foi 16. Todos esses estão produzindo pessoas. E ainda estamos longe de evangelizar o mundo. Então, ele disse, ide, portanto, faz discípulos de todas as nações. Então, muito trabalho. Vamos lá. Realmente uma pessoa assim, marcante na minha vida, né? Foi um amigo meu, uma pessoa que me ajudou muito, principalmente a me ensinar, né, a vida, os princípios da palavra de Deus. Uma pessoa que sempre demonstrou muito interesse pela minha alma, né? Sempre que me teve a oportunidade de conversar comigo, eu via isso nele, ele sempre visava a minha alma, querer que eu andasse no caminho de Deus, né? Confiando em Deus. Se eu fosse contar as histórias que eu já passei com o pastor Larry, sinceramente talvez ia ter um tempo muito longo, né? Que talvez não seria a finalidade desse vídeo aqui, mas o pastor Larry é uma satisfação muito grande e uma certeza muito, muito firme que ele fez a vontade de Deus, né? Um homem que mostrava isso, transparecia isso, né? A pessoa de Jesus Cristo. Então, ele foi um homem que constantemente, uma intensidade muito grande de querer fazer a vontade de Deus, né? Mostrava que amava a Deus e isso era o mais importante que ele queria viver. E através disso, né, de estar próximo dele, através dessa amizade, ele sendo um pastor, sendo um amigo, sendo uma pessoa que realmente sempre cuidou de nós, eu vejo assim, uma pessoa que me faz muita falta, né? Mas como a vida né, nós temos que agora dar continuidade ao que ele sempre ensinou e sempre falou. Essa questão de fazer discípulo, né? Então ele fez discípulo, eu sou um discípulo que ele formou aqui para andar com Deus, andar com Jesus Cristo. Então eu quero fazer a mesma coisa com outras pessoas, né? E aquilo que eu recebi eu quero passar para todos que eu puder, né? Para levar e dar continuidade à obra de Deus, né? Se eu pudesse, né, estar perto dele para dar um abraço e dizer que eu amava, eu queria, mas eu fiz isso quando ele estava vivo. Eu sempre quis, né, demonstrar que eu amava o pastor, né, me empenhei em todos os sentidos para poder ajudar ele, ajudar o ministério dele enquanto ele estava perto de mim. Eu fiz tudo que foi possível para isso, né? Então, eu acho que nós devemos fazer as coisas para as pessoas enquanto que elas estão vivas, né? Depois que morrem, só vai ficar a lembrança. E eu tenho muitas boas lembranças do pastor Larry. Deus nos dá aquela unção para fazer o melhor possível para Deus e nosso próximo, para a tua glória e para a salvação. Permanecer eu e minha esposa no Rio Grande do Sul, grato à vida e a tudo que ele fez, para a glória de Deus. Pensando em alguns momentos como pastor, escolheria 3 momentos, eu acho, da minha vida. O primeiro foi quando eu cheguei no seminário sem nada, não tinha nem dinheiro de inscrição, e ele falou: rapaz, eu vou pagar a matrícula para você e depois nós vemos como que isso vai ficar. Aquilo ali foi o pontapé da minha vida ministerial. Acredito que se não fosse ele ministerialmente, eu não estaria aqui. A segunda parte muito importante foi o meu casamento, quando ele pregou no meu casamento. Foi um momento muito importante. Eu lembro que ele marcava as cerimônias falando muito sobre a aliança, que não tem fim
que o casamento deveria ser para até que a morte nos separasse, que o perdão era a chave de tudo. E o seu casamento com a Dona Elizabeth sempre foi um grande exemplo para mim. Isso também marcou a minha vida. O terceiro momento foi quando ele me enviou para Florianópolis. Foi numa reunião de líderes e estávamos definindo quem que iria ser enviado, e eu estava sentado do lado dele nessa reunião. E eu estava quieto, sem falar nada. Eu costumava não falar muito nas reuniões. De repente, o pastor Giovanni apontou para mim e falou: por que nós não mandamos Felipe? E o pastor Larry olhou para mim, bateu nas minhas costas e disse: rapaz, se você fosse enviado, você iria de todo o coração? E eu, sem duvidar, entendi que era Deus que estava começando a falar comigo. E ele falou isso umas 2, 3 vezes: vamos enviar Felipe. Ele olhou para mim e falou: você vai? E não tinha como dizer não, mas também eu entendi que a voz do pastor Larry naquele momento estava sendo a voz de Deus, dando uma direção geográfica para o meu ministério. Eu sou muito grato por isso. A parte mais importante da vida do pastor Larry, eu acho assim, na minha vida, foi quando o meu filho foi diagnosticado com câncer, meu filho mais velho, e já falecido há 6 anos atrás. E eu estava no hospital com aquela pressão, com a emoção descontrolada, sem saber o que fazer, perdido. E eu lembro que o enfermeiro passava para um lado, o médico passava para o outro, minha esposa chorando na minha frente, meu filho já na maca do hospital, ele também estava passando mal nesse momento. Eu lembro que naquele momento o pastor Larry me ligou pessoalmente e ele começou a ministrar no meu coração coisas relativas a Deus, ao reino de Deus. E aquilo ali foi muito importante para mim, porque num dos piores momentos da minha vida, o pastor estava ali. E foi muito reconfortante para mim naquele momento. Shalom para todos.